E aí, galera do YouTube, estou aparecendo hoje para falar sobre 5 provas de que a rede social está te fazendo mal. Eu coloquei o vídeo em segunda pessoa, mas eu não estou te atacando, estou falando sobre mim, e aí eu tive que colocar desse jeito para você clicar aqui, que senão, né, você vai querer saber o que as redes sociais estão fazendo comigo? Não, você vai querer saber se você vai se identificar. Então eu coloquei que pode ser que isso também esteja te afetando, mas são coisas que eu sei que estava me fazendo mal e depois que eu saí, fiquei um bom tempo e hoje uso de forma bem moderada, eu comecei a reparar que essas coisas estão desaparecendo aos poucos à medida que eu estou aprendendo a usar de uma forma bem equilibrada. E a forma equilibrada que eu tô falando, gente, é assim, tem várias semanas que eu não entro e aí uma semana que eu entro e fico mó tempão e fico arrependida, até porque eu vejo todas essas coisas voltarem. E aí eu fico, não, realmente, vamos sair daqui. E aí eu fico tentando entrar, sei lá, dia sim, dia não. Quando eu entro, eu deixo o alertinha lá, se já passou muito tempo, e eu tento não ignorar esses alertas. Dependendo do grau de vício que eu tô, eu fico, mas no geral eu tento ser bem cuidadosa com isso. E aí eu saio mesmo. A primeira coisa, isso eu percebi só quando eu saí, e foi uma descoberta muito grande pra mim. Eu estava usando a rede social como válvula de escape, como fuga. Eu sempre pegava o meu celular na mão quando eu estava entre uma tarefa chata e outra. Eu terminei de fazer uma tarefa chata, eu estou no meio de uma tarefa chata, vai começar uma outra etapa dessa tarefa e eu quero evitar ao máximo. Eu ainda vou ter tempo para fazê-la depois, então tudo que dava para eu ir adiando, eu adiava e gastava maior tempo ali na rede social para tentar trazer um pouquinho de entretenimento pro meu dia, porque às vezes eu tava entre tarefas tão chatas que eu queria algum pouquinho de um vídeo de gatinho, um vídeo de criança, sabe, esses vídeos que trazem pra gente aquela alegria que a gente não tem quando a gente tá trabalhando, quando a gente tá fazendo as nossas obrigações de adulto. Então, eu reparei que eu pegava o celular pra mexer exatamente nessas horas. E aí, como em alguns momentos, vários, eu desinstalei, eu percebi, nossa, eu tô tentando entrar agora. Não tô achando, obviamente, porque não tá instalado mais o Instagram, mas o que eu estava fazendo antes de entrar? Eu tava fazendo esse negócio que é chato e eu estava entrando agora para tentar evitar essa tarefa chata. Então, eu percebi que eu fazia isso como escape, fuga, não quero fazer essa tarefa. E aí eu meio que entrava ali e a minha mente, ela viajava. Viajava e eu não precisava mais me preocupar com o que eu tava fazendo. Hoje mesmo eu tive que fazer um negócio tão chato que eu demorei pra fazer. Só que eu não me dei outras opções. Eu e a coisa chata e a raiva, né? Porque eu tava com raiva de estar fazendo aquele negócio burocrático e chato. Não era do trabalho, era uma coisa pessoal. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, que negócio chato. Eu não ia pegar o celular, porque senão é uma coisa que eu faço enquanto eu tô no momento meio que foco. E aí eu não tive opção, eu realmente tive que terminar. E agora eu tô muito feliz, porque eu consegui finalizar o dia terminando essa tarefa insuportável. E isso eu só consegui porque eu não fugi, eu não me dei outras opções. Aquilo ali tinha que ser feito com urgência, eu já tava adiando há muito tempo, tive consequências negativas por causa de ter adiado muito aquilo, e aí hoje eu sentei eu e a coisa e fiquei fazendo aquilo. Se eu tivesse eu, a coisa e o Instagram, eu, a coisa, um vídeo de gatinho, eu, a coisa e qualquer coisa no YouTube, claro que eu ia escolher essa segunda opção, tá, galera? Não ia fazer o que eu tinha que fazer, por mais urgente que fosse. A segunda prova de que as redes sociais estavam me fazendo mal é que eu ignorava o tempo de uso e o que eu conseguiria fazer com ele. Se eu chegava no fim do dia e tinha usado o Instagram por 1h30, na verdade eu não olhava, eu não gostava de olhar, que eu tinha ficado tudo aquilo de tempo. Mas de vez em quando me batia uma curiosidade, eu via, eu fazia a besteira de me conscientizar o tanto de tempo que eu passei ali dentro. E aí eu ficava criando na minha cabeça que aquela hora ali, na verdade, foi um momento que não dava pra ter feito outra coisa mesmo, só tinha isso pra fazer. Por exemplo, o ônibus, né? Eu tava no ônibus, foi por isso que eu fiquei todo esse tempo no Instagram. Só que se isso é uma coisa que você sempre faz, pegar ônibus, pegar transporte público, estar num lugar em que parece que a sua única opção é ficar ali no celular, eu te desafio a tentar colocar alguma outra coisa que seja tão fácil de carregar quanto um celular, por exemplo, um livro, e tentar trocar um pouquinho. Em vez de você entrar na rede social 10 vezes, entra 5 e as outras 5 tenta colocar ali alguma outra atividade. Tem coisas que é chato e difícil no começo, mas se você se preparar, se organizar, vai ficar mais fácil e você vai conseguir sim ir substituindo essas horas vazias no Instagram
por coisas que vão te acrescentar. Eu tenho 2 amigas que elas pegam ônibus e ficam horas, elas moram lá em São Paulo, então, né, caos, o negócio pode ser perto, o lugar que você vai, e vai ser muito demorado para chegar por causa do trânsito. No caso delas, nem é perto e é no horário de pico. Então, eu falei para elas, gente, eu tô lendo bastante quando eu vou pro escritório ou fazendo alguma coisa. Geralmente eu pegava o celular ao invés de pegar um livro. Agora eu tô pegando o livro nos horários que eu gastaria com redes sociais e eu percebi que minha leitura tá melhorando muito. Elas experimentaram e elas estão falando para mim agora de várias horas que elas passam lendo, que agora elas acostumaram meio que a substituir o tempo de celular ou de qualquer coisa no horário do ônibus, no horário do transporte, por leitura. Por que eu tô citando elas? Porque eu só vou pro escritório uma vez por semana. Quando as pessoas ouvem dicas e coisas, enfim, de produtividade das outras pessoas, ao invés delas pensar o que ela pode colocar na vida dela, ela vai pensar o quanto que minha vida é melhor que a dela e por isso eu consigo fazer as coisas. Eu sei disso porque eu faço isso. Às vezes eu olho pra uma pessoa me dando uma lição e eu fico, mas você não pode falar nada na minha cabeça. Só que sim, tem que filtrar, né? E essas amigas minhas são exemplos de pessoas que, assim, aquela hora do dia já tava perdida, mas elas resolveram colocar uma coisinha útil dentro daquele momento, ao invés de simplesmente entrar ali na rede social. Não tô falando que elas reduziram a rede social nem nada, mas elas pelo menos substituíram uma coisa qualquer e muito mais habitual e fácil de fazer por outra coisa que é difícil. É difícil ler, é difícil você se concentrar quando você tá sendo empurrado, quando você tá em pé, quando você tá cansado, quando você tem que prestar atenção onde você vai descer, trânsito, enfim. Lugar completamente caótico e estressante, mas elas conseguiram fazer insistindo muito e tendo muita vontade de fazer isso dar certo. Então aí vocês já têm aí ideias de coisas para vocês colocarem no momento do Instagram e exemplos de pessoas que estão conseguindo fazer isso. Não sei se no momento do Instagram, mas estão conseguindo colocar hábitos difíceis em ambientes improváveis, simplesmente pelo fato de ter vontade de ter uma vida um pouco melhor e de fazer coisas mais úteis com o tempo delas. A terceira coisa, eu não tinha reparado isso realmente até o momento que eu saí do Instagram, fiquei um tempão e depois eu entrei. Por quê? É aquele negócio da comparação. Eu nunca achei que eu me comparava com as pessoas, porque no geral eu gosto da minha vida. Mas o item número 3 eu coloquei aqui. Eu enchia a cabeça com coisas que eu não podia ter, ao invés de olhar para as coisas que eu já tenho. Eu sou uma pessoa jovem, eu sou uma pessoa que passou muito tempo da vida estudando inglês, consegui vir para um país para estudar esse idioma e praticar ele, trabalho num lugar legal. Acho que são coisas até mais fáceis para as pessoas de fora enxergar do que eu. Mas às vezes eu esquecia todas essas coisas que não são coisas tão fáceis de se ter, de se conquistar. E eu só entrava lá e olhava pra galera que tava no Brasil. Porque eu sou uma pessoa que estou fora, mas eu já percebi na minha vida, assim, que eu não vou ficar aqui pra sempre. Eu fiz várias coisas em prol de ficar aqui pra sempre, tirei cidadania, estudei bastante. Mas quando eu cheguei aqui, eu simplesmente percebi que não é isso que eu quero. Enfim, a partir do momento que eu percebi que uma coisa que eu tenho hoje não é uma coisa que eu quero ter para sempre, eu comecei a não querer ela em nenhum momento. Eu queria simplesmente ir embora a qualquer custo, sendo que tem várias coisas que eu consigo explorar enquanto eu estou aqui fora. Só que entrar no Instagram, como a maioria das pessoas que eu sigo são meus familiares, meus amigos lá do Brasil, eu entrava e eu ficava, nossa, que vontade de estar lá, que nada a ver eu estar aqui agora. E eu fazia a mesma coisa quando eu tava no Brasil. Eu ficava olhando os Instagrams e as coisas das pessoas que estavam aqui e eu não conseguia valorizar tanto o tempo que eu estava lá, tendo acesso a todas essas coisas que hoje eu olho e fico, nossa, como era bom. E isso, gente, não tem fim. Você tem uma coisa, mas você vai desejar outra coisa. Quando você tiver essa outra coisa, você só vai ter olhos para uma outra coisa que você vai ver lá na internet, porque essa é a função principal das redes sociais, vender coisas pra vocês. Então, quando eu reparei que eu tava fazendo essa besteira de olhar mais pra vida alheia do que olhar pra minha, e sendo que, né, dentro das redes sociais a gente tá olhando pro que as pessoas querem mostrar. Eu estou gravando aqui de uma forma bem simples, porque eu não sou uma pessoa muito neurótica com aparência e tudo, mas ó, eu tô mostrando aqui pra vocês o que eu vi que tá ok. Eu nem liguei muito pra cenário, mas dá pra piorar, ó. Ali tem bagunça, eu arrastei tudo ali pro canto da cama pra vocês não verem. Aquilo ali talvez me incomode um pouco, né, baguncinha, mas não tem outro lugar pra pôr. Eu estou de pijama, tem um monte de papelada e baguncinha ali. Tem mais baguncinha ali.
E é isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu quero mostrar pra vocês. Ali naquele corrimão, a gente pendura a toalha. Sabe o que eu fiz antes de gravar o vídeo? Arrastei a toalha, ela tá amontoada ali, ela não vai secar. Então eu tô falando essas coisas pra vocês perceberem que o que a gente vê na internet é o que as pessoas querem mostrar. E você tendo 100%, né, de todo acesso a toda a sua vida, a todas as coisas boas e ruins, você tende a olhar as coisas boas da vida dos outros na internet e querer comparar com seus momentos ruins. Isso é péssimo, isso faz mal e isso estava acontecendo muito comigo quando eu entrava nas redes sociais todos os dias. Hoje eu já sou uma pessoa que pensa mais em mim e isso não é arrogância nem nada. A pessoa mais importante da minha vida sou eu e o mesmo é para você. Se você não parar para pensar sobre você, para você, cuidando de você, ninguém vai fazer isso por você. Quarta coisa que eu fazia muito e que me fazia mal é que eu questionava mais as minhas decisões quando eu estava nas redes sociais. Já falei pra vocês todas as coisas boas da minha vida. Eu sou nova, sou jovem, eu estudei muito, tô aqui num lugar que eu consigo estudar ainda mais, consigo realizar vários projetos que eu tava adiando, porque aqui eu tenho ambiente, lugar, incentivo, isolamento social, disciplina, oportunidade, enfim, eu tenho todas essas coisas, mas quando eu entro nas redes sociais e eu vejo que bastante gente da minha idade tem faculdade, eu não tenho, tem carro, eu tenho medo de dirigir, tem apartamento, eu não tenho apartamento, não sei quando na vida eu vou ter, se eu vou ter, se eu tiver acho que vai demorar bastante ainda. Viajaram para lugares que eu estando na Europa não fui ainda. Eu olho pra minha vida e penso, o que é que eu fiz de errado? Só que eu peguei uma pessoa que se formou, uma pessoa que casou, não é o meu caso, eu casei. Uma pessoa que estudou outros idiomas que eu quero estudar, não tive tempo ainda. E aí eu quero ter tudo isso. Só que assim, não dá, gente. Isso é uma coisa que eu tô reparando agora que eu tô uma pessoa mais reflexiva, organizada, tô realizando mais coisas. Eu percebi que conforme eu vou tendo essa alegria na vida de querer fazer mais coisas, eu vou percebendo o quanto é difícil segurar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é impossível você ter tudo que todas as pessoas que você vê na internet têm na idade que elas têm. E aí, o que isso impactava nas minhas decisões, que eu começava a questionar? Eu pensava, eu tô errada de estar vivendo a vida do jeito como eu tô vivendo. Porque se eu tivesse feito tal coisa diferente, hoje eu teria isso que essa pessoa tem. Mas na hora que eu tomei tal decisão e essa decisão me levou à vida que eu tenho hoje, eu tenho que valorizar o fato dessa decisão ter permitido que hoje eu estivesse aqui. E provavelmente se eu estivesse no Brasil, concluído minhas faculdades, que eu abandonei duas, sido uma pessoa, sei lá, talvez mais dedicada à direção e tivesse tido um carro, que são desejos que eu tenho, tivesse financiado um apartamento, se eu tivesse tudo isso que eu vejo as pessoas tendo e eu tenho inveja, eu sinto inveja, eu fico com inveja, eu queria ter tudo isso. Quando eu questiono os momentos que eu neguei essas coisas pra ter o que eu tenho hoje, eu questiono a minha vida hoje. E eu sei que se eu tivesse dito sim para várias coisas no Brasil e não tivesse tido o que eu tô tendo hoje, essa oportunidade de estar aqui, eu estaria infeliz no Brasil pensando que eu gostaria, na verdade, de não ter nada daquilo e ter o que eu tenho hoje. Vocês entendem isso? É uma coisa meio complexa. A gente quer ter coisas que a gente não conseguiu ter e aquilo que a gente tem a gente não consegue olhar, não consegue valorizar. E isso é um desperdício de vida. Hoje eu tomo mais tempo para olhar para as minhas decisões e fazer as pazes com elas. É uma coisa que você tem que se esforçar diariamente para fazer. Sempre vai aparecer alguma coisa de alguém que você vai querer ter e aí você vai olhar para sua vida e falar: "Não, mas eu não tenho isso porque eu estou me dedicando a outra coisa. Ou porque eu sou pobre, acontece, sou pobre. Então deixa eu ver o que eu tenho. E valorizar isso. Porque é o que tem pra hoje, né, galera? Eu sei que isso é triste, mas a vida é injusta. Então a melhor coisa é você realmente olhar para as coisas que você tem feito, as decisões que você tem tomado e pelo menos estar de bem com elas diante das circunstâncias que você está sendo colocado e o que dá pra fazer com elas. Hoje eu dedico meu tempo não a questionar as minhas decisões, mas a justificar para mim mesma, no meu momento de super exigente, o porquê de eu ter tomado aquela decisão. E o que me ajuda é perceber os resultados que essas decisões me trouxeram e ficar feliz com esses resultados. Agora, se as coisas que você fez foi um monte de besteira e você não tem alegria dos resultados das coisas que você decidiu na sua vida, pega isso como aprendizado. Ainda bem que eu já entendi que esse não era o caminho, agora eu vou fazer diferente.
Um exemplo disso é a quinta coisa, a quinta prova de que não estava me fazendo bem. É um, entre aspas, arrependimento, mas eu não cheguei a me arrepender tanto, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria aprendido e conseguido várias coisas que eu vou conseguir falar pra vocês agora. A quinta coisa é, eu expunha muito a minha vida e a vida dos meus familiares nas redes sociais. O momento que eu estive na Itália, que foi inclusive quando eu comecei esse canal, que foi quando eu dei uma viralizadinha ali no Instagram, que aí eu tinha 700 seguidores, depois foi para 2.600 e agora só desce, porque eu nem produzo mais os conteúdos que eu produzia naquela época. Eu abria uma câmera e eu falava com essa câmera como se fosse um psicólogo. Eu tô mal, aconteceu isso, tal. E isso tudo gerou nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que eu não conheço, na minha família, nos amigos da minha família, um sentimento assim de, meu Deus, Anabel precisa de ajuda. Eles estavam certos, eu precisava de ajuda. Mas aconteceu que as pessoas, elas acompanhavam muito tudo que estava acontecendo na minha vida, porque eu postava muito. Elas tentavam participar, faziam comentários. Eu sentia assim que tava a galera toda torcendo para que tudo de bom acontecesse na minha vida. Tem gente assim que até hoje me segue e vê as coisas, eu acho muito legal essas coisas, mas eu não tinha noção do quanto que é perigoso esse negócio de você expor tudo. Não é todo mundo que tá torcendo por você, não é todo mundo que vai ficar feliz com a sua felicidade. E eu acho que muitas pessoas acabam até pegando a sua coragem, a sua vontade de mostrar as coisas ali, por mais, sei lá, melhores que são suas intenções. Tem gente que vai pegar aquilo ali como pauta pra virar assunto nas rodinhas alheias. Também é um problema da pessoa, né, se isso acontecer. Mas eu comecei a reparar que eu tava dando muito material, assim, muito conteúdo para que as pessoas, sei lá, pegassem recortes da minha vida e tirassem opiniões, assim, não sei da onde. Às vezes a pessoa pegava um pedaço de um story de um dia e ia falar com alguma outra pessoa sobre esse corte de um dia que eu, sei lá, falei qualquer coisa aleatória, não pensei. E aí hoje eu convivo com várias pessoas de várias fases dessa minha época de postar muito, e eu não sei em que personalidade ela se apegou e quem eu tenho que ser quando eu estou perto dessa pessoa. Porque eu sou uma pessoa meio... gosto de falar muito, gosto de fazer umas piadinhas, gosto de fazer uns cortes, umas edições de vídeos, mas naquela época que eu estava passando por um momento ruim, eu fazia isso em relação à minha vida. Então, eu falava mal de algumas pessoas, falava mal de algumas posturas, assim, políticas, eu não entendia nem nada que eu tava falando, se tava falando ali qualquer coisa. Eu postava algumas conversas que eu achava engraçadas, assim, que eu tinha com as minhas amigas e com a minha família. Eu sinto vergonha disso. Mas ainda bem que não aconteceu nada de demais, assim, só um pouco da vergonha que eu acabei passando quando eu percebi que isso não é legal e eu percebi que dá pra eu continuar com essa minha característica de falar com câmera, de postar vídeo e tal, mas não tendo em pauta os problemas psicológicos e, enfim, grandes e presentes da minha vida. E não precisa ser isso o que eu vou falar sobre nas redes sociais. E também nem precisa ser no Instagram, porque o Instagram é muito rápido e são recortes. Do dia que eu escrevi esse roteiro até hoje que eu tô gravando, aconteceu uma coisa que se tivesse acontecido naquela época, eu ia me sentir muito mal. Ainda bem que não chegou a acontecer. Ontem um golpista pegou uma foto minha, chamou minha mãe no WhatsApp e foi falar: mãe, salva meu número aí, aqueles negócios de golpe do Zap, né? Se isso tivesse acontecido na época que eu expunha muito minha vida, eu ia achar que era principalmente culpa minha, porque eu expunha muito tudo. E esse negócio me assustou tanto que essa noite eu não dormi bem. Eu fiquei assim, gente, já pensou, minha mãe acredita, já pensou como que a pessoa conseguiu pegar uma foto minha do Instagram e achar o número da minha mãe. E a minha mãe não achou que era eu, porque eu tava falando com ela no meu número normal. Eu até tomei uma decisão que fazia tempo que eu tava pra tomar, mas não tinha tomado ainda, que foi de privatizar a minha conta do Instagram. Eu acho que eu vou manter assim por um tempo, porque ali tem acesso a pessoas que eu amo, tem acesso a pessoas que eu tirei foto, vídeos e coisas importantes que eu quis mostrar para as pessoas, e talvez não seja todo mundo que queira o bem de todo mundo que tá ali. Então hoje eu sou grata que isso só aconteceu depois que eu já
tava ali um pouco mais low profile, já arquivei um monte de coisa, inclusive. Eu expunha muito, hoje tô tentando me controlar, tô tentando colocar nos vídeos coisas que eu consigo falar pra vocês, que ensina coisas pra vocês, não coisas da minha vida, decisões que eu quero tomar, o que vocês acham, como que eu resolvo esse problema. Sinto um pouco de vergonha? Sinto um pouco de vergonha, mas eu não me arrependo, porque eu consegui várias habilidades e coisas que eu uso até hoje e acho muito útil com esse projeto de YouTube, que é pra mim mesma. Eu vejo várias vezes esses vídeos e algumas pessoas que vêm, comentam, enfim, eu acho que acabam tirando algum proveito disso. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Não esqueçam de olhar os outros vídeos da playlist, olhar as outras playlists e curtir os vídeos e deixar um comentário aí, eu vi até o final, pra eu saber que tem gente vendo até o final. Os últimos vídeos não tem comentário, então eu acho que eu não tem ninguém que viu até o final. Mas não tem problema, eu vou ficar sozinha aqui até um dia eu não estar mais sozinha aqui. Obrigada pela atenção, obrigada pelo tempo de vocês, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!